Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7h02. Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019. Hospitais contratualizados esperando a liberação de verbas. Empresários de Campos criticam atraso no 13º do servidor. Bandeira tarifária em dezembro será amarela, diz ANEEL. Maior parte do abono salarial beneficia menos pobres, revela Tesouro. Bolsonaro diz que não atuará para baixar o preço da carne. Guedes admite freio, mas diz que Bolsonaro manterá reformas. Dólar comercial fecha a sexta negociada a 4,24, mais 0,57% ao dia. Saca de açúcar cristal, 50 quilos, fechou a semana negociada a R$ 65,56, menos 0,5% ao dia. A arroba do boi gordo recua R$ 3,00 e fecha a semana cotada a R$ 204,00 à vista no estado do Rio. Esses são os destaques do Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento 24 graus e a máxima prevista para 27. Tempo maioritariamente nublado. E nas primeiras horas do dia podemos observar um trânsito moderado nas principais vias da cidade. Na Beira Valão, o fluxo está tranquilo em ambos os sentidos. No cruzamento com 28 de março, maior movimentação e atenção para o semáforo. Formosa da Barão da Lagoa Dourada até a Beira Valão, bem calmo. Na saída da Campos Farol, no início da 28 de março, o fluxo está um pouco maior no sentido centro, com menos intensidade para quem está indo para a Baixada. Tráfego intenso também de caminhões e ônibus pela Presidente Kennedy em direção à BR-356. Ponte da Lapa no momento bem tranquilo em ambos os sentidos. Voluntários da Pátria, da 28 de março até Alberto Torres, também com trânsito moderado. A movimentação segue fluindo bem na rotatória próxima ao Shopping Estrada, com fluxo seguindo da mesma forma até a Ponte General Dutra, sentido Vitória. No trecho urbano da BR-101 no lado de Guarulhos, a movimentação um pouco maior, da segunda passarela até a Ponte Alaí Ferreira. Já na BR-101, o trânsito para quem segue para Macaé é lento até o começo aí da duplicação. E para quem segue para Niterói e Rio, pontos alternados de retenção, já de São Gonçalo até a entrada da ponte. No sentido Espírito Santo, o fluxo segue sem restrições. Respeite os limites de velocidade e sinalização. Mix Notícias. Os hospitais plantadores de cana, Beneficência Portuguesa, Álvaro Alvim e Santa Casa de Misericórdia de Campos seguem com atrasos nos repasses da complementação municipal do serviço realizado pelo SUS. A dívida, que chegou a gerar em torno de 20 milhões referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro, começou a ser paga por depósitos judiciais após as unidades acionarem o município na Justiça. No início do mês de novembro, uma verba estadual de 2 milhões para cada hospital foi anunciada e a previsão é que esse pagamento ocorra só essa semana. Enquanto isso, os atendimentos já estão sendo afetados. A Prefeitura informou que liberou na última semana recursos para os hospitais do município contratualizados. Ao todo estão sendo liberados 2,9 milhões. Porém, não minimiza a situação de caos na saúde pública. A perspectiva dos comerciantes de Campos é de um Natal menos lucrativo após a Prefeitura anunciar o adiamento e o parcelamento do 13º salário dos servidores estatutários da Ativa. É um verdadeiro absurdo, uma prova de falta de gestão, falta de um planejamento que desde o início do ano contemple o pagamento em dia dos salários e 13º dos servidores comissionados e contratados, disse o empresário. De acordo com a Prefeitura, a gratificação natalina dos servidores estatutários da Ativa será pago apenas em 2020 e em 2 parcelas. A primeira em fevereiro e a segunda até maio. Enquanto isso, o governo do estado do Rio vai depositar hoje o 13º salário de 2019 integral para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas. Mix Notícias. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou sexta-feira que a bandeira tarifária para o mês de dezembro de 2019 será na cor amarela, com um acréscimo de 1,343 para cada 100 kWh consumidos. Em novembro, a bandeira foi vermelha no patamar 1, quando o acréscimo foi de R$ 4,00 para cada 100 kWh consumidos. De acordo com a agência, a decisão de reduzir a bandeira se deve à previsão de incremento do volume de precipitações após o início do período chuvoso, com maior volume de águas nas principais bacias hidrográficas do país.
Segundo a agência reguladora, a previsão hidrológica para o mês de dezembro é de elevação gradativa nas vazões afluentes aos principais reservatórios, embora o índice esteja abaixo dos patamares de referência nas médias históricas. Criado para estimular a formalização no mercado de trabalho, o abono salarial está beneficiando principalmente os menos pobres. Essa é a conclusão do estudo do Tesouro Nacional divulgado essa semana sobre os gastos com benefícios trabalhistas. De acordo com o estudo, 58,3% dos recursos do abono salarial pagos em 2017 foram apropriados pelos 50% menos pobres da população, que ganham mais de R$ 1.220 mensais, de acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE entre 97 e 2017. A fatia paga aos 30% mais pobres caiu de 24% para 17%. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro disse sábado que não vai interferir no preço da carne bovina, que no mercado atacadista teve alta média de 22,9%. Segundo ele, o mercado quem define o preço do produto. Ele, no entanto, disse acreditar que o preço do produto deve baixar. Quero deixar bem claro que esse negócio da carne é a lei da oferta e da procura. Não posso tabelar, inventar, isso não vai dar certo, disse o presidente. O aumento no preços da carne bovina desossada no mercado atacadista foi de 22,9% na média de todos os cortes pesquisados, de acordo com a Scott Consultoria. Em entrevista exclusiva a um jornal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, avaliou ter feito a aposta certa ao embarcar no projeto de Jair Bolsonaro. Embora admita que o presidente tenha colocado um freio, Guedes diz manter o apoio dele na condução das reformas que considera essenciais para o crescimento. O ministro chama o Congresso de reformista e afirma que a governabilidade se formou em torno da agenda econômica. Alvo de críticas por ter dito na semana passada que protestos poderiam levar a alguém a impedir o AI-5, Guedes alega ter sido mal interpretado, mas voltou a tratar o instrumento de exceção da ditadura como contraponto a manifestações violentas. Mix Notícias. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,6% no trimestre encerrado em outubro, atingindo 12,4 milhões de pessoas, segundo dados divulgados na última sexta-feira pelo IBGE. Trata-se da primeira queda na série do indicador desde o trimestre encerrado em junho. No período entre maio e julho, a taxa estava em 11,8%. O IBGE considera que a taxa de desemprego segue estatisticamente estável. De acordo com a analista da pesquisa, a estabilidade está relacionada a um crescimento menor da população ocupada. Templos religiosos e entidades beneficentes de assistência social poderão continuar isentos de ICMS até 31 de dezembro de 2032. A proposta é um projeto de lei de autoria da deputada Clarissa Garotinho, do PROS-RJ, aprovado em maio pelos deputados, pode ter a última votação no plenário do Senado nesta terça-feira, amanhã, em regime de urgência. Igrejas já têm imunidade tributária para não pagar outros impostos, como imposto de renda, imposto predial e territorial urbano, IPTU, e imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA. Se aprovado pelo plenário do Senado, o texto seguirá para a sanção presidencial. Mix Notícias. Os processos cíveis, criminais e administrativos relativos aos crimes de estupro e feminicídio enquadrados na Lei Maria da Penha terão prioridade de tramitação. A determinação é da Lei 8.639/19 da deputada Franciele Mota, do MDB, sancionada pelo governador Witzel e publicado no Diário Oficial do Poder Executivo na última sexta-feira. Não se pode ignorar que muitas comarcas do interior do estado possuem varas únicas e, em muitas outras, as varas acumulam competências, o que contribui para a lentidão nos trâmites de processos dessa natureza. Isso envolve um risco à própria vida e à saúde das mulheres vítimas de violência, justificou a autora da medida. A fiscalização das concessionárias de energia deverá ser feita pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro. É o que diz a lei número 8.638/19, sancionada pelo governador Witzel e publicado também no Diário Oficial da última sexta-feira. A lei regulamenta o convênio entre a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e a Agenersa, e foi um dos destaques do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar irregularidades na prestação de serviços da Enel e da Light. A norma altera a Lei 4.556/5, de autoria do Poder Executivo, que criou e regulamentou a Agenersa.
A nova proposta também determina que os conselheiros e os diretores da Agenersa somente perderão o mandato em caso de renúncia de condenação judicial, transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar. Na justificativa, o governo ressalta que o convênio de cooperação não delega para as agências estaduais a atribuição de regular o serviço de distribuição de energia elétrica. Apenas descentraliza as atividades de fiscalização e mediação que serão desenvolvidas pela agência reguladora estadual. O objetivo é agilizar o serviço prestado ao consumidor no registro e encaminhamento das demandas, além de intensificar a fiscalização. Mix Notícias. O Ministério da Saúde defendeu o resultado da avaliação de uma equipe de médicos da USP sobre o caso de reações adversas a vacinas contra o HPV em jovens no Acre. Segundo os profissionais, os pacientes tiveram uma crise psicogênica e não um problema em decorrência da substância aplicada na imunização. Mais de 80 jovens apresentaram diversos sintomas após tomar a vacina, dando origem a suspeitas disseminadas em redes sociais. A equipe de médicos da USP selecionou 12 jovens e observou-os para avaliar a condição médica. O diagnóstico não indicou qualquer reação à substância. Os sintomas teriam emergido em razão de um conjunto de fatores, desde o receio, a própria vacina, até as condições socioeconômicas. A crise se espraiou entre as pessoas da região. A Organização Mundial de Saúde fez novas recomendações para tentar alcançar as 8,1 milhões de pessoas que vivem com vírus da imunodeficiência humana, o HIV, mas ainda não foram diagnosticadas e, portanto, não têm acesso ao tratamento. As diretrizes foram divulgadas pelo Dia Mundial de Luta contra a AIDS, lembrado dia 1º ontem, e têm o objetivo de ajudar os serviços de saúde a se adaptarem à natureza mutável da epidemia de HIV. O teste de HIV é essencial para garantir que as pessoas sejam diagnosticadas precocemente e iniciem um tratamento. De acordo com a OMS, bons serviços de testagem também garante que as pessoas que apresentem HIV negativo estejam ligadas a serviços de prevenção adequados e eficazes. Isso pode ajudar a reduzir 1,17 milhão de novas infecções que ocorram a cada ano. Mix Notícias. Cerca de 738 mil micro e pequenas empresas inadimplentes com o Simples Nacional, regime tributário especial para pequenos negócios, começaram a receber notificações para regularizarem a situação. Após o conhecimento do termo, o contribuinte tem até 30 dias para impugnar a notificação ou quitar os débitos, sob pena de serem excluídas do Simples em 1º de janeiro de 2020. O processo de regularização deve ser feito por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal, requerendo certificado digital ou código de acesso. O devedor pode pagar à vista, abater parte da dívida com créditos tributários ou parcelar os débitos em até 5 anos com pagamento de juros e multa. Se a regularização ocorrer dentro do prazo, o contribuinte permanecerá no Simples Nacional no próximo ano. O micro e pequeno empresário que recebeu o termo de aviso pode pedir orientações ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, do SEBRAE, para elaborar um plano de recuperação dos negócios. O Estado terá um Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. O objetivo é prestar consultoria e propor diretrizes relacionadas à política de segurança, com foco na prevenção e repressão da criminalidade. A determinação é da Lei 8.636/19, de autoria do governo, que foi sancionada pelo governador Witzel e publicado no Diário Oficial da última sexta-feira. O Conselho deverá acompanhar as instituições estaduais de segurança em relação às condições de trabalho e ao respeito pela integridade física e moral dos componentes, a celeridade na apuração de denúncias feitas às corregedorias dos órgãos e ao grau de confiabilidade e aceitabilidade pela população atendida. Mix Notícias. Os pequenos fragmentos de óleo com cerca de 100 gramas encontrados e removidos na Praia do Peró, em Cabo Frio, na região dos Lagos, no estado do Rio, na quinta-feira, não são compatíveis com o óleo encontrado no litoral da região Nordeste e Espírito Santo. Segundo a Marinha, o material foi analisado pelo Instituto de Estudo Marítimo Almirante Paulo Moreira e foi descartada a compatibilidade. O resultado foi divulgado pelo Grupo de Acompanhamento e Avaliação, formado pela Marinha, pela ANP e pelo IBAMA. A Marinha acrescentou que um grupamento de militares da Força e agentes do IBAMA já se encontraram no local, efetuando monitoramento, e até aquele momento, na sexta-feira, não foram encontrados novos vestígios de óleo no estado do Rio de Janeiro.
Pesquisadores da Unicamp e da USP assinaram na última sexta-feira em São Paulo um acordo com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, para cooperação e financiamento de novos medicamentos para a doença de Chagas, leishmaniose visceral e malária. O consórcio, que reúne um time de cientistas em uma rede global de colaboração, garantirá investimentos de 43,5 milhões em 5 anos. Mix Notícias. O governo fechará 2019 com o menor número de contratações de servidores em quase 2 décadas. Até outubro, 9.784 funcionários haviam entrado no Executivo Federal por meio de concurso público, segundo o levantamento mais recente do Ministério da Economia. Nesse ritmo, o total de ingressos esse ano deve ser o mais baixo desde 2001. Na prática, o número de servidores na ativa encolheu bem mais por causa do recorde no número de aposentadorias às vésperas da reforma da Previdência, promulgada no mês passado. Só nos primeiros 10 meses do ano foram 33.848. Assim, o saldo entre entradas e saídas de funcionários no Executivo Federal está negativo em cerca de 24 mil trabalhadores este ano. O dólar comercial fechou o mês com valorização de 5,73%, abrindo oportunidades para que empresas exportadoras ampliem os ganhos neste novo cenário. Companhias dos setores de papel e celulose, proteína animal, petróleo de mineração, que têm parte importante de sua receita em moeda estrangeira, tendem a se beneficiar da alta do câmbio, que na avaliação de especialistas atingiu um novo patamar e deve permanecer acima dos R$4. As ações dessas empresas surgem então como opção para quem está deixando a renda fixa e estreando na bolsa em busca de um retorno um pouco mais generoso que os juros, atualmente no menor patamar histórico, 5% ao ano. Mix Notícias. Na primeira eleição em que foi vedado o financiamento privado feito diretamente por empresas, um estudo inédito aponta que o grau de influência do setor na eleição do Legislativo Nacional se mantém. Levantamento feito por pesquisadores da Open Knowledge Brasil, da ONG Dado Brasil e da Universidade Federal da Paraíba indicam que 90% dos deputados federais eleitos receberam algum tipo de doações de sócios de empresas durante a campanha eleitoral de 2018. O projeto Parlametria, criado pelas 3 entidades para dar visibilidade à relação do Legislativo com a sociedade, indica que o setor mais influente no financiamento dos parlamentares é o varejista. O total de doações de sócios de empresas foi de 115,9 milhões para deputados e senadores eleitos em 2018. Sem ter certeza de que o Aliança pelo Brasil, seu novo partido, será homologado antes das eleições municipais, o presidente Jair Bolsonaro vem orientando os apoiadores que sonham chegar às prefeituras em 2020 a terem um plano B, buscando abrigo em alguma legenda para não ficarem de fora da disputa. O presidente tem prometido também, conforme relatos feitos, que dará seu apoio a alguns poucos candidatos considerados de confiança e alinhados ideologicamente em cidades estratégicas. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Belém e Campinas são alguns dos municípios nas quais o presidente planeja se empenhar pessoalmente. Nessas cidades, os nomes que surgem mantêm uma relação próxima com a família Bolsonaro. Mix Notícias. O governo nomeou novos presidentes para a Biblioteca Nacional e para a Funarte, segundo informou a edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União. Na Biblioteca Nacional, a presidente Helena Severo, que havia colocado o cargo à disposição na última sexta-feira, foi substituída por Rafael Alves da Silva. Segundo informações, ele é seguidor do escritor Olavo de Carvalho, apontado como ideólogo do governo. Na Funarte, o nomeado é o músico Dante Henrique Mantovani. Ele substituirá Miguel Proença, exonerado da presidência da instituição no último dia 4. O Ministério Público Estadual abriu um procedimento para investigar a denúncia da criação de um balcão de negócios na Prefeitura do Rio para a liberação de verbas a empresas mediante pagamento de propina. A apuração está baseada na colaboração premiada do doleiro Sérgio Misaí, preso pela Operação Câmbio Desligo no ano passado. Homologada pelo Tribunal de Justiça do Rio, a delação aponta o empresário Rafael Alves, irmão da presidente do Rio Tour, Marcelo Alves, como operador do suposto esquema no município. Mix Notícias. Pela 36ª rodada do Brasileirão no sábado, o Botafogo perdeu para o Inter por 1-0 no Engenhão e ainda deixou o risco de rebaixamento no ar. Já no domingo, o Flamengo fez uma ótima partida e venceu o Palmeiras
por 3-1, com isso mantendo a invencibilidade de 29 jogos. Depois do jogo, o técnico do Palmeiras, Mano Menezes, foi demitido. Já o Fluminense deixou o Avaí empatar o jogo nos minutos finais, ficando o placar em 1-1, e também ainda manteve uma pequena distância para o Z4. Já pelo fechamento da rodada hoje, tem Vasco e Cruzeiro em São Januário. E as cotações: o dólar comercial fechou a sexta-feira negociado a R$ 4,24, mais 0,57% ao dia, fonte Valor Econômico. A saca de açúcar cristal 50 quilos fechou a semana negociada a R$ 65,56, 0,5% mais ao dia, fonte CPEA Exalc. E a arroba do boi gordo recuou R$ 3,00 e fechou a semana cotada a R$ 204,00 à vista no estado do Rio, a fonte Scott Consultoria. Mix Notícias. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que governos de todo o mundo ampliem seus esforços para combater o aquecimento global. Guterres concedeu entrevista em Madrid neste domingo, dia anterior à abertura da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Representantes de mais de 190 países e regiões devem participar do evento, que será realizado na capital espanhola. Guterres disse que desastres naturais relacionados ao clima se tornaram mais frequentes, demandando mais custos financeiros e humanos. Ele afirmou que as mudanças climáticas não são mais um problema de longo prazo e que as pessoas enfrentam agora uma crise climática global. Segundo o secretário-geral da ONU, esforços globais para interromper as mudanças climáticas têm sido absolutamente inadequados e o que ainda falta é vontade política. Protestos em grande escala ocorreram em Hong Kong enquanto a polícia usava gás lacrimogêneo a fim de dispersar os manifestantes. Uma grande multidão foi às ruas neste domingo a fim de dar as boas-vindas à legislação americana que apoia os direitos humanos e a democracia em Hong Kong. Os manifestantes também fizeram uma marcha exigindo que o governo de Hong Kong aceite suas reivindicações, que incluem a introdução de voto direto para a escolha do chefe do executivo do território. E os organizadores disseram que 380 mil pessoas participaram da marcha. Você ouviu Mix Notícias. Mix.